Maravilha reencontrar com vocês. 16ª aula, são 25 aulas. Hoje uma irmã falou assim: Pedro, aula, tá acabando o curso, eu vou ver depois essas aulas. Eu digo, não está acabando não, mas tudo bem. Ainda faltam 9 aulas. Eu coloquei na aula passada, se vocês topariam levar o curso, só folgaríamos o Natal, o Ano Novo, e a gente levaria o curso para a gente chegar em janeiro, meados de janeiro para fevereiro, a gente acaba o curso. E aí vamos começar o outro curso que é bem bacana, sobre ervas, fitoterapia. Muito bacana esse curso. E a gente vai tentar passar via Zap ou via Google Meet, né? Algumas informações ajudando vocês. Porque a medicina nossa é natural, gente. Estamos aí bioquímica, química, né? Porque infelizmente ficou mais fácil. Felizmente ficou mais fácil para a gente pegar uma cápsula, né? Do que pegar a erva e fazê-la em casa, né? Gente, vamos lá. Posso abrir aqui a 16ª. Vocês conseguiram ver a aula de hoje? Foi muito em cima também, né? Eu também acabei. Eu vou ter que passar para vocês mais cedo, né? E aí vocês vão ter mais tempo. Poderá até me questionar mais, né? Eu coloquei alguns slides, coloquei meu nome no slide. A intenção é que esse material que eu escrevi ali foi eu que escrevi, umas pesquisazinhas que eu escrevi e aí coloquei para vocês algumas coisas. Eu vou falar aqui na prática também para vocês. Consegue ver os slides? Todos estão vendo? Sim, Pedro. Estamos vendo. Não me vê, só vê o slide, né? Estou vendo. Então tá. A aula de Você hoje, agora. as dependências químicas. Dependências químicas, gente, inclui tudo que você imaginar. Desde das cervejas, do refrigerante, né? As drogas, essas drogas a gente chama ilícitas, né? E as drogas lícitas, ou seja, a cerveja pra gente aqui, ela se inclui na dependência química, ok? Para você ter uma ideia. Mas vamos lá. Esse momento com Maria Dolores, né? Ensina-me que eu estou no lugar certo, que liguei e ligaste de improviso e que desfruto do melhor tempo de melhorar-se em tudo que eu preciso. É uma parte de alguns poemas dela que eu trago para cá. A gente vai definir o que é dependência química, entender o aspecto dessa doença, né? E o que acontece com o corpo físico, do pretérito, perispírito, da questão da mediunidade nossa. Gente, é realmente uma condição física e até mesmo psicológica a dependência química, né? Tem gente que quando está na abstinência sofre, treme, fica com suor frio, e aí o corpo treme porque ele precisa de abster ou de tomar aquela substância psicoativa, né? E aí ele vai ter aqueles sintomas no corpo físico. Mas o que acontece, Pedro, no pretérito, no perispírito? A gente vai ver um pouquinho na frente sobre isso aí. Então essa doença, que a gente chama de doença, essa dependência química, seja ela voltada a bio, a psico, ao social, vai envolver tudo, né? Vai envolver tudo. A questão é crônica, gente. É crônica. Uma dependência é uma doença tratável, mas que afeta tanto a função cerebral quanto o comportamento do indivíduo. Então, atinge primeiramente, se a gente analisar bem aí, vai atingir o nosso chakra aí, frontal e o coronário, né? Então, o que atinge fatores biológicos? Aí vem a parte da genética, né? E também o corpo físico, ele fica tóxico. Nossa bexiga vai trabalhar com certa dificuldade, vai ter um alongamento, os rins vão ter dificuldades também. O fígado começa a criar gordura, né? Porque se tem substância química, então no sangue ele cria uma gordura para se proteger, uma camada gordurosa. E aí muita gente vai para o grau 1, grau 2 com gordura no fígado. Fator social a gente sabe que vai influenciar na família, na sociedade, e geralmente são pessoas que têm baixos fatores e escolaridade aí mínima, né? Que entram enveredam nessa questão. Ah, Pedro, tem gente de instrução maior? Tem sim gente de instrução maior. Com certeza tem.
Então, a gente precisa realmente não excluir essa pessoa que passa por esse momento difícil. E o fator psicológico aí são as doenças psiquiátricas associadas ao abuso, né? Tem gente que, desde de criança, já tem ali o consumo porque é incentivado na família. Aí você fala assim, poxa, e por que essa pessoa nasceu justamente nessa família que as pessoas pegam droga, né? Por que isto? Gente, tem uma pessoa aqui passando mensagem e eu não desativei aqui o... Eu vou só abrir aqui para me desativar aqui, porque senão a gente não vai ouvir. E ela está aqui insistindo. Eu vou aqui sair, senão a gente não assiste a aula. Desculpa, viu? Vou voltar aqui. Vocês estavam ouvindo aí a chamada, né? Voltamos aí, né, gente? Então, são vários fatores, mas os fatores básicos aí, a gente inclui isso aí. O espírito tem as suas provas, né? Nós estamos no planeta de prova e expiação. Então, se em outra existência corpórea ele foi um viciado, ele vai, obviamente, pela sintonia dele e pela situação que ele vem, já vem aí propício a essa situação. Ele tem que passar pela prova dele. Então, uma dependência maior aí é psicológica, é uma necessidade da droga, né? Para atingir aquele máximo, a sensação. O cara começa com pequena quantidade ou tipo de droga, depois vai passando para uma outra, porque ele quer sentir aquela sensação que ele sentiu antes. Então, a dependência física também indica aí a adaptação do organismo. O organismo se adapta àquela condição tóxica, né? E aí, gente, o maior de tudo isso aí é a síndrome da abstinência, né? Que leva o indivíduo a retomar o uso da substância aí descontínua, né? Em razão dos efeitos opostos oferecidos pela droga. Então, a dependência química realmente é uma doença crônica para mim, né? Aqui tem um exemplo aqui de Aulus, que ele foi olhar uma psicografia, e aí ele, André Luiz, estava olhando aí o irmão na psicografia. E ele disse assim, como é que é esse irmão, esse médio aí, né? E ele disse olhar para o espírito e disse assim, ele tem uma configuração como um túnel, caprichosa, né? Ele mostrava assim o campo dele, magnético, né? Ali, e ele não conseguia sustentar o pensamento. Ele estava ali, mas o pensamento dele estava ligado às drogas. Então, abria aquele túnel. Quando ele abria aquele túnel ligado àquelas drogas, ele trazia aqueles espíritos para junto dele. Aí o irmão falou assim, não, esse irmão aí, deveria usar, esse é um alcoólatra, né? Usa substâncias químicas aí. Então foi que eles perceberam que esse irmão não estava conseguindo concentração. E aí o médium candidato à psicografia, esse alcoólatra aí, né? Ele vai se aniquilando aos pouquinhos, porque ele não consegue, está no livro Missionário da Luz, ele não consegue realmente sintonizar. É uma faculdade que a gente usa o córtex, né? Que usa a glândula pineal. Tem médicos que usa a pineal, que usa a psicografia aí em comunicação espiritual, né? Então, Alexandre fala assim, se o companheiro permanecer completamente desviado desse caminho aí, os seus centros de equilíbrio vital, os seus chakras, começam a desequilibrar. E todo o sistema endócrino, porque os chakras vão dar em cima de uma glândula endócrina, vai atingir para a situação tóxica. Imagine, gente. É por isso que a gente, em outra existência corpórea, a gente vem com essas marcas, com esse cheiro dentro de nós. Tem pessoas que fumavam muito e desencarnou com 40 anos de idade, e quando chega nessa existência tem ódio do fumo, tem tudo. E quando chega em 40 anos de idade, dá vontade de fumar. E volta a fumar ali, veementemente. E pode aí levar novamente ao desencarne. Ou vem essa vontade naquele período, porque está gravado no perispírito dele. Se ele tiver qualquer problema, que ele baixe a vibração, ele vai buscar esse recurso. Então a gente pode, inutilmente, aí, acabar com os rins, entendeu? Com o pâncreas, fica viciado o pâncreas, né? E aí vem as lavas destruidoras que exterminam as células hepáticas, né? Está ligada aí a essas substâncias químicas. Então,
o indivíduo começa a ter profundas alterações na disposição do sistema nervoso dele. Começa a ficar alterado. E aí, gente, para a gente entender uma substância química que é o álcool, que é mais comum entre a gente, né? A primeira fase que o pessoal começa, aí ele começa a fase eufórica, que é a fase do macaco, né? Depois ele entra na fase da violência, vira um leão, e depois na fase do porco, da degradação. Não discriminando os animais aí. Mas é uma comparação bem divertida com relação a isso, né? A fase do alcoolismo realmente, a primeira fase é da adaptação. O cara toma o primeiro copo ali, tal, da droga, do álcool, a 70%, e ele vai, o organismo vai assimilar isto. E aí depois vem a fase da tolerância do próprio organismo. Ele perde essa dose crescente, né? E depois vem a fase da dependência química. Aí para ele sair disso, ele vai ficar aí situações muito difíceis. Aí são as velhas frases que a gente ouve das pessoas que bebem, né? Ah, deu um duro danado, eu mereço uma gelada, né? Um calor desse merece uma paixão nacional, né? Pensou na cerveja, pediu o número 1 e assim vai. Então, a gente vê essas frases direto. Experimenta, experimenta. E aí ficamos nisso aí. Gente, na parte espiritual, os espíritos nas sombras, os viciosos, eles mandam clichês mentais como essas frases aí. E a gente assimila esses clichês mentais e acaba buscando essas substâncias aí. Aí tem uma estatísticazinha simples, só para a gente entender. O maior problema na desavença na família, 30%, é por conta do álcool. As separações aí, pessoal, é a terceira causa de separações de casais. 90% dos alcoólatras voltam a beber nos 4 anos seguintes à interrupção. Às vezes ele para por um tempo e volta a beber aí depois dos 4 anos. Ele tem 10 vezes mais a propensão de ter câncer, o alcoólatra. É a terceira doença no mundo que mata. Um dos 10 usuários de álcool se torna dependente da droga. E a que mais faz vítima é a mais consumida entre os jovens do Brasil, né? Infelizmente a gente vê o jovem, inclusive com canecas personalizadas, né? Vejo muito. Saio na rua, vejo jovem com caneta personalizada. Kardec, então, aproveita e faz uma questão, é a questão 952. Lembrando que o Livro dos Espíritos, a primeira edição, só tinha 800 perguntas. Aí já aí, quando foi revisão, para 1.200 perguntas. Na questão 952, Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeira necessidade física? Resposta: é um suicídio moral. Não perceber que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele então falta de coragem, bestialidade, acrescida do esquecimento de Deus. Então, gente, a gente vai entender lá na frente a perda de energia do duplo etérito, fluido animal do nosso corpo físico, por conta de um consumo de uma substância química. A gente tem aí requisitos de vidas passadas, né, que implica na reencarnação nossa. E a gente vem com algumas coisas no corpo físico e também no perispírito, devido a essa substância química, porque ela destrói o perispírito. E a gente vem com deformações. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Os Espíritos respondem: claro, sim. Algumas vezes por fraco esforço e a vontade que lhe falta. Ah, com poucos dentro de vós faz esforço. Então, é interessante, né, gente? Vamos entender, quando a gente consome as substâncias químicas, o que ela vem nos trazer. Gente, substâncias químicas também, eu vou dizer também que você toma uma dosagem maior de remédios. Você vai atingir alguma coisa em você. Vai entrar no seu sangue, o fígado vai criar gordura aí para se proteger, assim por diante. Mas vamos lá. Está ali o corpo de trás para frente, ou da direita para a esquerda, né? Aí tem o corpo físico, o duplo etérico, que é parecido com o corpo físico. É só um formato. É ele que liga o físico com o perispírito. E no perispírito estão os chakras e os órgãos, ligados aos órgãos, né? No corpo físico estão os órgãos físicos. No corpo perispiritual estão os órgãos perispiritual. Só não tem dente e língua, né? A gente já falou sobre isso. No duplo etérico só é o formato do corpo que faz a ligação. E o corpo mental é o corpo que liga o espírito ao perispírito. E vai ligar o corpo ao duplo etérico e liga ao corpo físico. São 5 corpos aí. Imagine para cortar, fazer a cirurgia no momento do desencarne, né?
como será essa cirurgia, né? E aí por diante. Mas vamos lá. As dependências químicas, gente, tem implicações espirituais do maior nível que você imaginar. Olha essa irmã aí, que veio para sugar as energias daqueles que estavam bebendo no bar. Olha essa irmã, a foto. Pela foto você vê como ela está com a mão na cabeça e a outra sugando pelo frontal dela toda a energia do corpo físico, que é a energia, aí é fluido animal, e também o duplo etérico, que é uma energia que liga o corpo físico, que essa energia aí é que dá o tempo da gente no corpo físico. A gente pode perder essas energias quando a gente passa noite de sono, a gente sai aí com muito ódio, rancor, que a gente não consegue, a gente perde energia. E assim por diante. Bom, tá aí. Vamos entender o duplo etérico que eu estou falando dele. Essa mulher bebendo aí, na euforia enorme. Quando ela começa a beber, ela começa a ter reflexo no corpo físico. Ela começa a se ver em reflexo. Isso aí, pessoal, é o duplo etérico se afastando um pouco do corpo físico e do perispírito. Aí ele abre esse túnel. Lembra que o nosso irmão Alexandre falou no Missionário da Luz? Abre o túnel e os espíritos vêm e começa aí a obsessão. Gente, o duplo etérico considera-se toda a célula em ação. É ele que interliga. É a usina mental da gente. É a usina que dá força para os corpos se unir e caminharem. André Luiz fala no livro Evolução dos Mundos. Está aqui, gente. Os seres vivos, seja qual for ele, tem esse halo energético. Está uma maçã aqui, está uma flor ali. A gente vê esse halo. Vamos partir para nós. Olha o nosso halo energético aí. Esse duplo etérico aí que vai interligando aí o corpo físico ao perispírito. Depois se expande fazendo aí a nossa aura, né? Que é justamente o que o chakra está mandando, as suas cores, os mais predominantes, que sai do perispírito e forma-se a aura. E o duplo etérico, essa energia que segura os dois corpos, interliga. Está aí um corpo deitado, o duplo etérico mostrando a você, é um formato do mesmo corpo do homem. E aí tem as auras internas, as auras externas, o corpo físico e assim por diante. Então, a gente está enxergando aí a questão da aura interna que está falando, é o halo energético do duplo etérico. E a aura externa é o que vem tanto do ambiente como também do perispírito, tal, que forma esse campo que é a holosfera nossa de proteção, da 40 centímetros, que a gente já ouviu falar disso aqui. Aqui, o que você pensa, a perda de energia. É normal, gente. O que é energia? Energia é potência vezes tempo. Então, potência é o quê? Trabalho, né? Força vezes a distância. Então, se eu estou ali mentalizando, seja coisas boas, eu estou me nutrindo de energia. Se eu estou com coisas ruins, eu estou dispersando energia, perdendo energia. Então, uma pessoa que perde energia, como é que ela fica? Olha como é que fica ela. Bom, vocês estão me ouvindo aí, né, gente? Todo mundo caladinho, mas tudo bem. Aí tá. A gente vai impregnando o nosso perispírito, essa toxina aí, gente. É interessante. Olha o perispírito onde é que tá. E aí vamos introduzindo aí impurezas pela nossa vibração. E vai entorpecendo a parte psíquica. E começa a insensibilidade ao tratamento espiritual. Uma pessoa que consome substâncias químicas, logo no início do tratamento, seja o passe, seja o fitoenergético, é um trabalho muito grande para tirar essa energia densa, para o espírito começar, a pessoa começar a sentir realmente as energias curadoras aí. O perispírito vai imprimir essas lesões no futuro, gente. Então, uma pessoa que bebe hoje está plasmando aí no seu corpo físico, imprimindo no seu corpo perispiritual, gastando a energia que é o duplo etéreo, passando menos tempo conosco aqui. Aí tem gente que fala assim, Pedro, eu estava fazendo uma palestra sobre isso, ela fala assim, eu tenho um cunhado que ele bebe muito, o bicho vive, olha, ele já está com mais de 70 anos de idade, não sente nada, é a cachaça e o cigarro que ele... Digo, minha irmã, que bom exemplo você está colocando aqui. Imagine o que esse irmão está destruindo o corpo perispiritual dele. Você está vendo o corpo físico, o corpo perispiritual dele está destruindo. De repente ele vai morrer o corpo físico e morre também o corpo perispiritual. Vai ter morte dupla. E aí, para refazer esse corpo perispiritual, que sofrimento esse irmão vai ter? Ele está desgastando o seu corpo perispiritual e ele vai sofrer no amanhã. Então, a dependência química implica, pessoal,
aí as obsessões são diversas, né? A gente abre para as obsessões. A impregnação no perispírito, santo tóxico, fica fortíssima. Quando você chega no mundo espiritual, pessoal, cai logo no umbral lá, e aí o sofrimento é grande, né? A gente tem exemplo da Luiz, ficou 9 anos lá no umbral, né? Está lá no nosso lar falando isso aí, né? Por conta do consumo do álcool, né? Ele tomava muito uísque, muita coisa desse tipo aí. Então, as pessoas que bebem, que pegam qualquer substância química, seja em qualquer estado, ela vai ter dificuldades aí e vai ter muitas influências espiritual, de todas as ordens. Se você pega uma droga, quem está sem um corpo físico, está lá louco, porque está com toxina no seu perispírito, e vai até a pessoa e vai se drogar junto com a pessoa. Então a gente precisa realmente mudar isso aí. Uma observação do mundo maior, gente. Tem o psicocópio, que é um aparelho, quando você chega num centro espírita e vai também para a mediúnica, eles passam esse aparelho como se fosse um detector de metal. Passa o aparelho na gente, verifica a nossa mente, verifica se tem grampos, verifica se tem chips, se a gente está trazendo algum chip, alguma câmera instalada na gente, assim por diante. Esse estudioso aí desse fenômeno espírita, né, ele fala de que esse aparelho aí é de auscultação da alma, né, que pode definir as vibrações. Então você chegou para uma reunião mediúnica que você bebeu, na noite anterior, mesmo de manhã, os irmãos sabem na hora. E aí o que acontece com você? Eles vão isolar você da roda magnética, entendeu? Vai isolar você ali. Você vai entrar na reunião mediúnica, mas você não vai ficar no campo, você vai ficar fora do campo, eles isolam. Porque senão, gente, vai os outros médios receber a mesma carga dele lá, da energia. Então, Aulus, é aquele jovem, né, que recebe a Luísa no mundo espiritual, ele leva isso e disse assim, os homens ainda vão entender isso, né? Ele fala sempre isso. E a função da base da eletricidade em tudo, esses elementos radiantes. Quando eu vi muita coisa falando da eletricidade, como minha formação, eu sou engenheiro eletricista, então eu tenho muita coisa ligada a isso. E eu comecei a estudar. Tem alguns slides que eu coloquei, algumas coisas que foram observações minhas e também pegado em livro também. Como é que a gente pode entender o psicoscópio, né? É um aparelho que nos dá notícia, né? O André Luiz fala isso no seu capítulo. É um aparelho existente no plano espiritual que tem a propriedade de definir a qualidade da vibração das pessoas, mentais, emanada do desencarnado, do desencarnado também. Caracterizando aí os íntimos sentimentos, né? Por isso que eles fazem a interligação daqueles espíritos com cada médium que vai dar a comunicação. O psicoscópio permite que essa energia emanada seja percebida e analisada pelos benfeitores. Então, tudo é bem organizado. Inconveniente e perigo para a mediunidade a pessoa que é um dependente químico. Sobre a saúde, a fadiga, né, e o gasto de fluido. Ele vai plasmar muito ali e vai ter no estado mental, o cérebro dele, o estado moral e mental dele, vai ter muito afetamento, né, porque ele vai trazer para ele, né, as imagens do que se está vendo num bar, onde for, tudo aquilo ali, ele guarda e vai atrair aqueles irmãos todos ali. E pode trazer aí a esse irmão uma loucura, porque o chakra coronário pode se danificar e aí ele virar um esquizofrênico, né? Então, gente, afastar do desenvolvimento da mediunidade não é uma boa coisa para o médium que estuda, que está ali, mas que bebe ainda. Estou dando um exemplo da bebida porque é o exemplo mais frio e mais simples, que muita gente não pensa que é droga, né? E aí a pessoa fica débil, fica fraca, mas a pessoa que bebe, que é uma mediúnica, ela vai ter que ser tratada na casa para depois começar a atividade dela. Ela não pode estar fazendo atividade porque ela vai fadigar o corpo dela. Bom, aí está uma visão física e espiritual dos corpos e suas atuações. Eu coloquei isso aqui para a gente ter uma ideia do que seria. Os íons, ou os íons, são os elétrons que viajam, né, por um gás, por um condutor, e eles têm a propriedade de eletricizar. Por exemplo, nosso corpo físico está circulando o sangue, está vindo 100% do sangue para o coração, o coração bombardeia 70%, 30% vai para o pulmão. E essa circulação sanguínea cria aí o campo eletromagnético, porque é uma movimentação desse sangue que faz isso aí. Então, os átomos livres, né, que são aí
ionizado, né, carregado aí positivamente, e vai em desligamento de um positivo para o negativo. É por isso que nosso corpo é negativo e positivo. O lado esquerdo negativo, positivo lado direito. A mão direita é positiva, o lado esquerdo é negativo. Então, a tendência nossa é equilibrar o positivo e o negativo, que a gente neutraliza as energias. A gente tem uma ideia, para você ter uma ideia, os espíritos atacam a gente que horário? À noite. À noite porque a gente produz melatonina, que é um hormônio sensorial. Mas à noite também o ar, a atmosfera, está com a umidade mais baixa e a ionização da atmosfera aí, pessoal, está bem baixa porque tem a ausência do sol. E aí fica mais fácil o deslocamento dos espíritos também. Na parte, a gente falando aí da ciência, né? Porque o corpo espiritual ele tem peso, tem cor, são 18 propriedades que a gente já aprendeu, né? Então, daí a preferência das mediunidades ser à noite em muitos centros, né? Tem alguns centros que praticam pelo dia, mas a maioria dos centros, a mediunidade, as reuniões mediúnicas são praticadas basicamente à noite. Porque além da gente estar produzindo a melatonina com maior quantidade, né, e sentindo, tem uma acessibilidade de sentir mais os espíritos, é igual o depressivo, né, que ele vai para o quarto escuro, ele vai produzir melatonina, e aí, pessoal, fica mais sensível aos espíritos. Então, nesse momento da noite, a gente fica aí emitindo ondas de pensamentos semelhantes a ondas horizontais. A gente manda essas ondas vibrando aí, e esse íon, os íons elétricos produzidos pela radiação solar, né, que já interferiu aí, já foram embora, e agora começa a nossa onda aí, a gente navegando nossos pensamentos. Então, à noite é bom a gente ficar pensando, pessoal? Não é bom, né? O bom é a gente estar pensando em coisas boas, mas pensando no que deixou, que aconteceu, um problema com a gente, não é legal, porque a gente vai atrair aqueles irmãos, porque aí fica mais fácil a chegada até a gente. A melatonina é um hormônio sensorial, né? Que é necessário para o sono reparador. Isso aí eu escrevo aí para vocês, mas vocês podem pesquisar depois aí. Eu considero as glândulas endócrinas, o chakra, como se fossem válvulas. Antigamente chamava de válvulas, né? Hoje a gente não tem mais válvulas nas TVs, né? A gente tem microprocessadores, né? Isso é diferente. Mas vamos lá. Essas glândulas, e a glândula pineal, que é a principal nossa, que tem 1000 pétalas, uma frequência altíssima, né? É ela que faz esse contato com o mundo espiritual. E junto dela, interligada ela, tem a hipófise, que está aqui no centro da cabeça, aqui na testa, né? Na testa, no centro da testa aqui, desculpa. E no centro da cabeça, a glândula pineal. Essas duas glândulas aí, pessoal, elas têm uma interligação forte, porque é elas que ratificam aquelas dores de cabeça, aqueles pensamentos ruins. Então, antigamente, você imagina, uma pessoa que tinha ideia de suicídio, e aí os tratamentos eram com choque, para o cara tomar um choque, e aí vinha os elétrons, uma quantidade aqui, e aí, como aqui é pulsos elétricos na cabeça, o cara neutralizava, zerava aquele pensamento de suicídio. Quantas pessoas não sofreram com tanto choque, né? E podemos trabalhar aí com passe magnético e assim por diante, tem que falar de dispersão. Não deveria também falar um pouquinho de cargas eletrostáticas. Eu pego um pouquinho da eletricidade aí, mas eu vou falar só esses exemplos aqui para vocês terem uma ideia. Quando a gente chegar na mediúnica, eu falo assim, puxada magnética, indução magnética, entendeu? A gente fala muita coisa disso aí. Ó, lamparina, deu um trabalho com a lamparina. Bom, a eletricidade estática, gente, é chamada porque é aquela eletricidade que você até pode ser por indução, contato por atrito. Você pode induzir os seus elétrons no outro. Ou seja, você está aqui com problemas emotivos muito fortes, você botou a mão na cabeça de alguém, você pode passar suas energias ali, os elétrons para aquela pessoa. Se você está mais carregado eletricamente, negativo, aquela pessoa fica eletricamente negativo. Entendeu? É por isso que muita gente não gosta de abraçar, não gosta de que você passe a mão na cabeça dela. Porque pode passar para ela ali os elétrons e aí os íons negativos. E aquela pessoa vai sofrer com aquilo ali. Bom, falando dessa ciência oficial, gente, até as pessoas, a gente comenta muito, né? Fica tonto e assim por diante, né? Exatamente aí o que a gente está falando é o que eu vou falar um pouquinho para vocês, fazer uma ressalva aqui. O
o que acabamos de falar de cargas elétricas, né? O papel disso tudo. A gente tem aquelas experiências, lembra do pente de osso, a gente passar na cabeça, e aí pegar os papelzinhos, picotar, e ele atrás do papelzinho. A gente viu toda essa parte na ciência, quando a gente estudou lá atrás, né? E aí, como é que a gente vai fazer essa relação com o ser humano, né? Como é que a gente faz isso aí? Como é que a gente chega a falar sobre isso? Imagine, gente, na questão da eletricidade no corpo físico, né? Nosso corpo, ele seco, sem suar, ele tem uma resistência de mais de 50 mil ohms, né? 5 mil ohms. Quando a gente soa, começa a correr, ele baixa para 300 ohms. É por isso que o choque, a gente com o corpo molhado, é maior, a intensidade de corrente é maior do que o corpo seco. A mesma coisa também a pessoa que está ali com os pensamentos arrojados, que abre aquele túnel, né? Ele perde a resistência, ele perde essa camada de proteção. E aí fica deficiente e fica aí atraindo os elétrons, justamente elétrons negativos, que vai deixar ele para baixo. Aí precisa de uma vibração, né? Uma vibração para que ele receba essa vibração e levante o seu halo energético e comece aí a buscar a sua caminhada. Eu falo aqui de incorporação, que eu disse esse texto lá atrás, mas a gente sabe que incorporação é mais ligada a outras denominações. A gente fala basicamente de comunicação espiritual, só retificando o que eu coloquei aqui. Então, numa comunicação espiritual, há uma troca de energias. É por isso que quando o espírito chega perto da pessoa e está lá com muita dor, perto do médium, né? Fica no campo, tudo que ele está sentindo, o médium começa a sentir e começa a transmitir isso. Quando o espírito é doutrinado, é esclarecido e sai perto do médium, o médium fica sentindo aquelas dores, porque ele fica com aquelas cargas elétricas no seu corpo perispiritual. E aos pouquinhos ele vai dispersando essa energia. Com o tempo, ele vai aprendendo a fazer isso. Então, a gente precisa reequilibrar esse aparelho nosso, né? E como é que reequilibra? A presença de um amigo, um mentor espiritual reequilibra a gente, porque ele está positivamente, energizado. Por isso que a gente dá a comunicação do espírito de luz, a gente fica leve, fica tranquilo, entendeu? Porque traz esse equilíbrio aí. Ficou aí para nós essa situação. No C100, gente, eu tenho praticado muito a questão da indução, ou a puxada magnética, né? Muitos médios desavisados na sua disciplina, até mesmo em alguns lugares que ele frequenta, que tem esse desconforto de energia, ele fica impregnado de espírito, de energia ali, e ele começa a ficar fadigado, porque ele desprende muita energia do pretérito. E muitas das vezes o médium chega em alguns lugares com pessoas que não conhecem, não têm domínio, e ele vai dar a comunicação justamente do seu obsessor. Se o obsessor não sair do campo dele, que cargas iguais aí não se atraem, pessoal, no mundo espiritual, aqui no mundo físico se repele, no mundo espiritual se atrai. E aí esse espírito que está no mesmo nível que você, na mesma vibração, com as mesmas energias, vão ficar atraídos os dois ali. E aí o médium vai sofrer muito por conta dessa comunicação aí. Vai ficar preso esse espírito no campo dele. Nas próximas reuniões mediúnicas, ele não vai dar comunicação, basicamente. Vai se sentir atrofiado, fadigado, entendeu? E aí, gente, a gente faz no C100 um trabalho muito interessante com os obsessores, né? Que é aí a puxada magnética à distância, eu puxo pelas mãos no campo do médium, ou eu levo um médium para a frente de outro médium. E aí os dois dão as mãos, direita com direita, esquerda com esquerda, faço um circuito paralelo. Na física, o circuito paralelo, as tensões são iguais, a corrente é que se divide. Então, o que acontece? Quando o médium que está ali, com o espírito obsessor no seu campo, quando ele bota a mão no outro médium, passa pelo campo dele e vai para o campo do outro médium. E ele solta a mão, e o espírito que era obsessor, que estava no campo dele, estava atrapalhando ele, fica no outro médium. E aí a gente doutrina. Essa técnica aí, gente, você não vai achar em livro nenhum. Eu fui praticando, vendo isso aí, comparando com o circuito em eletricidade série, paralela e o místico, a gente sabe muito bem sobre ele. E aí não vou falar mais coisa lá na frente, mas é interessante que esse trabalho a gente tem feito no C100 e ajudado muita gente. Tratamento sugestivo para os dependentes químicos. Como agir com o dependente químico, gente? Primeiro, não rejeitar ele. Segundo, não fuja do problema. Tem que encarar.
Se tiver filhos, tem que contar para os filhos, não é esconder para os filhos, contar. Jamais maltrate ele, não tente apenas controlar o uso. Não censure, não faça sermões, não implore. Não queira super protegê-lo, né? Ou não ameace. Não esconda o fato de que está buscando ajuda. Não perca a calma, gente. Porque tem momento que a gente está a perder a calma, né? Tem momento disso. Eu tenho visto muitas situações. Na questão 644 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: para certos homens, o meio onde se acha colocado não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Resposta: sim. Mas ainda há uma prova que o Espírito escolheu, quando é liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter mérito de resistência. Então, às vezes, o cara pede para vir junto daquele ali que trafica, que faz não sei o quê, para testar, para ele não pegar a droga aí. Mas é uma força muito grande, né? E o anjo guardião vai trabalhar um bocado, né? Contribuição da doutrina espírita, gente, para o tratamento dependente químico. O passe, a água fluidificada, a desobsessão, o contato com o ensinamento da doutrina espírita, a oração, o contato com os benfeitores espirituais, não são energias positivas, possibilidade de crescimento íntimo e a oportunidade de realização do bem. No C100 eu coloquei aqui alguns tratamentos, vocês observaram aí, vocês vão ler depois aí. A gente adota aí as ervas, né? Nós não, os espíritos, né? Que é a folha ou a semente do mulungu ou a casca, né? A pessoa vai fazer o chá por 7 dias, né? De manhã e de noite. E também tomar o banho da espada de São Jorge. Vai cortar ela em 7 pedaços e vai tomar um banho de cada pedaço desse. A gente sabe que as ervas ela produz aí um maior número de elétrons, gente. De elétrons, né? E muitos aí se agregam ao corpo físico e vai alimentar aí esse outro corpo que é o duplo etéreo, com essa energia aí, e vai aurir, né? E vai revitalizar a pessoa. Bom, o segundo tratamento, o segundo parte do tratamento, né? É o passe magnético, a técnica para dependente químico, que é orientado para a espiritualidade, né? É um passe que a gente tem de alinhar, desbloquear a chakra do Meng-Men, que é o chakra que fica aqui nas costas, bem no meio das costas, ele dá em cima do fígado e os rins. E o chakra base que fica embaixo da coluna, né? Os lombares, que estão aqui do lado aqui, embaixo, que dá em cima dos rins, o pâncreas. Esse chakra a gente trabalha ele justamente equilibrando, fazendo a limpeza e colocando energia para o indivíduo se reequilibrar. A terceira parte do tratamento são as reuniões de obsessão, né? A lamparina aí, que está ocultada aos olhos dos homens, que é uma pirâmide, né? E aí a sensibilidade dos médicos estão ali, gente, com a aproximação do espírito ali, vai, traz e há essa descarga elétrica nos cantos da pirâmide e aí neutralizando essas energias. O outro tratamento aí, pessoal, é o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar contribui muito na ajuda, né? Trazer Jesus para casa é o necessário para todos nós, né? Então, novamente, aí a gente precisa buscar. O segundo tratamento, não esquecer o tratamento médico, físico, tratamento com os psiquiatras, psicólogos, entendeu? Que estão aí para nos ajudar. E outra coisa, geralmente, cabeça vazia, né, gente? Tem essa situação. Sexta coisa é ocupar a mente, né? Reabilitar pelo amor, não faltar. Ir com as crianças carentes, ir no orfanato, visitar os velhinhos, participar da AA, né? Associação da Alcoólica Anônima, tornar a sua vida útil, sabendo que os erros aí vão acontecer. Bom, a vida é um bem inestimável. Atentar contra a vida, quem manda de Deus, é qualquer circunstância, é transgredir sua lei. Hoje, sim, nós aprendemos qual a dependência química, que é, né, as implicações e quais os tratamentos. Gratidão a todos vocês. Vamos para a nossa visibilidade aqui, olhar para vocês aqui, para a gente conversar um pouquinho do que foi falado. E olha que eu falei hoje um pouquinho mais rápido, né? Mas eu acho que o recado ficou bem claro para vocês aí. E depois a gente vai dar conversa aqui, a gente vai tirando essas dúvidas aí. O que é que vocês acharam aí, gente? Que pergunta vocês têm? Alguém utiliza de substâncias químicas aí? Alguém ainda bebe, ainda fuma? Eu ainda bebo, filho. Um pouco mais.
questão de saúde mesmo. Quando você bebe, você não Dá sente todo sono, não sente um pouquinho. Tem pessoas que quando bebe fica alegre, outros fica triste, fica rico, né? Não é ele, né? Ele abre o espaço, o espírito vem e aí começa ele transmitir o que o espírito está ali, perto dele. Mas assim, o fumo, a bebida, a gente sabe que vai prejudicar o corpo físico, mas o pior de tudo não é isso, é ele atingir o perispírito, que traz toxina para o perispírito. E quando você desencarnar, ou mesmo se estiver dormindo à noite, quando você sair à noite como espírito, os espíritos vão lhe conhecer e vão sentir seu cheiro. Você exala um cheiro, porque o perispírito tem cheiro. Não tem cheiro, tem cor. Ela vai lhe conhecer de longe. Ó, ainda vinha a cachaceirazinha ali, ó. Ó, vamos lá. Aí chama para tomar uma. Vamos tomar uma. E acaba o espírito. Estou brincando, viu, Jato? E acaba o espírito indo, né? Pode perguntar aí. Eu vou contar uma experiência minha. Nessa quarentena, né, a gente dentro de casa e eu acho que foi sábado, fez 8 dias que a gente saiu, tomei 2 cervejas, 2 copos de cerveja. Bebinha, ainda senti um zumbido no ouvido. Vim pra casa que é aquela coisa leve, né? Que você fica lesa, meio grogue. É interessante. Ela falou a experiência dela ali. Eu lembro da minha mãe. Meu pai era fumante. E a minha mãe teve 2 infartos por conta do cigarro. Ela nunca fumou cigarro, mas ela é fumante passiva por conta do meu pai, né? E meu pai teve um só infarto e foi fatal. Ela teve 2 e conseguiu sair. Foi fatal para ele, né? E Pedro, como é que é isto, né? Como é que sua mãe sofreu já no corpo físico? Será que está impregnado no corpo perispiritual dela? Tá sim. Esteve, né? Mas faz muito tempo, a toxina vai se desfazendo, né? Conforme as nossas ações, porque fica impregnada essa energia nesses elétrons, né? Porque nós somos energia, gente. Nós somos energia. Não se engane disso, não. Nós somos energias. E não sei se você viu falando um pouquinho do slide ali, que eu comparei o circuito em paralelo, né? Na física, com a questão do campo magnético de um médium, por exemplo, que ele deu uma comunicação do seu obsessor e ficou preso ao campo. Não é aconselhável o médium de comunicação do seu obsessor. Ontem, para vocês terem uma ideia, eu não sei se a irmã está por aqui, ela apareceu, a gente ia começar a psicografia, sempre assim, o CECEM abriu uma luz, acendeu uma luz, aparece gente com problema pedindo ajuda, gente. E aí, a gente tinha começado a psicografia e ela mandando mensagem, como vocês viram aí, várias mensagens aí. Pelo amor de Deus, me ajuda, eu vou fazer uma besteira. Aí eu parei a psicografia, eu tinha feito lá, acho que fiz umas 3, aí conversei com ela, ela disse, me ajude. Aí a irmã chegou perto de mim e falou assim, e o que está esperando? Aí eu disse, minha irmã, você pode vir aqui? Ela disse, eu posso. Vou arrumar a carona e vou. Aí ela veio, eu